Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos fazer a leitura do verso de número 1 até o verso de número 7. Mas eu preciso que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar em outros textos que não serão projetados. Então você precisa acompanhar aí através da sua Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 2, do verso 1 ao 7, e diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por amor, por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O livro de Apocalipse, como a gente já disse na última semana, ele é o único livro que tem uma ordem muito clara de Deus para que nós possamos lê-lo e para que nós possamos pregá-lo. O versículo 3 do capítulo 1 diz: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque não adianta absolutamente nada eu ler o livro de Apocalipse, eu ouvir pregações a respeito do livro de Apocalipse, se eu não guardar essas palavras, se eu não colocar essas palavras em prática, se eu não levar isso agora para a minha vida pessoal. O nosso objetivo com esta série de mensagens é para que nós possamos olhar para o passado, e aí nós vamos aprender com os erros e acertos da igreja primitiva. Quando nós olhamos as 7 igrejas do Apocalipse, nós olhamos para o passado e podemos aprender com elas. Podemos aprender tanto com os seus acertos, quanto com os seus erros. Mas a partir do momento que eu aprendo, eu preciso então reavaliar o meu presente. Eu preciso olhar agora para o presente e fazer uma reavaliação, para que nós não possamos repetir os erros do passado, para que ao olharmos os erros do passado, eu tenha a oportunidade de olhar para o presente e fazer este balanço, para que os erros do passado não sejam encontrados em nós, né? E assim nós então podemos ampliar a nossa visão de futuro, porque aí nós vamos corrigindo os nossos rumos, nós vamos aprendendo, observando, olhando aonde nós estamos errando, o que nós estamos repetindo dos erros do passado, ampliamos a nossa visão de futuro. E aí quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele nos encontrará fiéis, porque esse é o nosso objetivo, né? Tanto eu quanto você sabemos que somos pecadores, tanto eu quanto você sabemos que não existe igreja perfeita, mas tanto eu quanto você amamos a Cristo e amamos a igreja, e queremos ver esta igreja santa para um Deus santo, porque é este o chamado para a igreja, uma igreja santa, uma igreja fiel, uma igreja que está voltada em cumprir o seu propósito.
E é por isso, então, que durante todo o livro de Apocalipse vai ecoar como que um estribilho. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? E quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, nós temos a possibilidade de crescermos no Senhor. Ao olharmos para a igreja de Éfeso, nós vamos aprender com ela, nós estamos olhando para o passado. E aí a gente precisa entender aqui algumas coisas. Que estas 7 igrejas que estão aqui narradas no livro de Apocalipse, elas representam a totalidade da história da igreja. É uma foto histórica. A igreja de Éfeso, a carta que ela recebe da parte de Deus, que foi dita por Cristo, ditada por Cristo ao apóstolo João, está retratando um período histórico, um momento histórico. Era aquilo que estava acontecendo naquela igreja, naquele momento. Mas a mesma palavra para Éfeso, nós vamos encontrar ecos em todo o período da igreja. Elas são um retrato de um momento, mas elas também são retratos das eras históricas da igreja. Elas representam todas as condições espirituais das igrejas cristãs em qualquer época da história. Tanto todos os elogios que foram dirigidos às 7 igrejas, ou as reprimendas que foram dadas às igrejas, nem todas receberam elogios, e nem todas receberam reprimendas, mas naquelas 7 igrejas, todos os elogios servem para as igrejas de qualquer era. E todas as reprimendas servem para igrejas de qualquer era. Ou seja, é como que, quando nós estamos aí, temos agora um novo telescópio, né, que está tirando fotos, né? E quando um telescópio ele tira uma foto, ele olha para o céu e tira aquela foto, na realidade ele está tirando uma foto de milhares e milhares de anos atrás. É uma foto do passado, né? Por quê? Porque leva-se muito tempo para aquela luz daquela galáxia chegar aqui, né? Leva-se alguns milhares de anos. Então, o céu que nós estamos vendo hoje, ele não está lá mais, né? Ele esteve lá há milhares de anos. Então, a foto do passado é o que o telescópio faz. E quando nós olhamos, então, para as igrejas do Apocalipse, nós olhamos para essa foto do passado. Mas podemos analisar aquilo para poder aprender como que a coisa vai se continuar, né? Então, quando a gente vai vendo essas 7 igrejas e nós vamos aprendendo com elas, a gente vai ter esta oportunidade, a oportunidade de crescermos como igreja, né? Éfeso, ela tem um significado muito especial, né? Quando o anjo da igreja, ele recebe esta mensagem, o anjo da igreja aqui é a liderança da igreja, é o pastor da igreja, ele então recebe e ele está dizendo assim: olha, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, né? O que quer dizer isso? Essas 7 estrelas nós aprendemos no domingo passado. Essas estrelas, elas são exatamente o pastor da igreja, né? A liderança da igreja. E esta liderança, ela é sustentada pela destra fiel. Lembra lá em Isaías, quando fala que o Senhor sustenta com a sua destra fiel, né? E agora, este Senhor, o Senhor da igreja, que é Cristo, Ele está sustentando, porque quem sustenta a liderança da igreja não é a sua consagração, não é o quanto de Bíblia ele sabe, não é quantas horas de oração ele tem, né? Tudo isso se espera de um líder, mas o que sustenta é a destra de Cristo. E aqui tem uma figura que a gente precisa ficar muito atento, né? Porque, veja só, aqui diz que este que está sustentando a liderança, que ele está andando no meio dos 7 candeeiros. O candeeiro, ele era um suporte de luz. E a igreja é isso, a igreja é aquilo que suporta a luz do evangelho. Ou seja, cada um destes candeeiros que foi retratado em Apocalipse 1, e agora volta a se falar para a igreja de Éfeso, é que Cristo, Ele
anda com a liderança sustentada em sua mão, e ele está andando no meio dos candeeiros, ele está andando no meio da igreja, né? Cristo, ele passeia no nosso meio. Cristo está aqui agora. Ele está aqui agora, sustentando a nossa pregação, sustentando aquilo que foi preparado para poder apresentar para os irmãos, sustentando através das orações dos irmãos, mas ele está nos observando, né? E é por isso, então, que ele vai dizer: eu conheço as tuas obras, né? Mas antes de eu entrar no eu conheço as tuas obras, eu preciso identificar para você um pouco a cidade de Éfeso, né? Éfeso, ela pode ser traduzida por duas coisas interessantes, né? São interessantes, mas elas são opostas, né? Éfeso tem o significado de desejada, solta, ou seja, ela é desejada no sentido de que Cristo quer aquela igreja, mas ela não está presa, né? Ela está solta, né? Ela tem a sua liberdade, ela tem o seu modus operandi, a sua maneira de caminhar. Nós vamos ver nessa igreja as primeiras sementes da apostasia, né? É aqui que vai começar, exatamente nesta igreja que vai receber elogios, mas vai começar a desviar da fé. Éfeso era a principal cidade da província romana da Ásia. Era lá que estava o templo da Diana dos Efésios. Lembra lá em Atos dos Apóstolos, né? Era aqui, nessa cidade de Éfeso, né? E ali, a Diana dos Efésios, também conhecida por Artemis, o templo dela era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Quando Paulo começa a pregar nesta igreja, contra o paganismo, os efésios ficaram gritando durante 2 horas ininterruptas. Eles gritavam e gritavam, eles bradavam, eles não aceitavam o que estava sendo pregado naquele lugar, né? E aí, meus queridos, Cristo vira para esta igreja e ele vai trazer elogios à igreja. Volta aí comigo no texto de Efésios, capítulo 1, e acompanha, né, comigo os elogios que Cristo faz a esta igreja. São 7 elogios que Cristo vai trazer para esta igreja. Primeiro fala das suas obras, né? E fala do seu labor, né? E aqui Cristo está então se dirigindo a esta igreja no sentido de que esta igreja, ela recebe elogios porque ela era uma igreja que trabalha. Obras está falando de uma igreja que é ativa, né? É uma igreja que está ali vívida, é uma igreja que está trabalhando. O labor fala do serviço que faz suar, que custa, que exige sacrifício. Ela era uma igreja uma igreja operosa, era uma igreja que estava constantemente trabalhando, né? E Cristo reconhece isso e fala também da sua perseverança, né? Era aquela paciência corajosa, a sua fortaleza, né? Cristo elogia ela por causa também da sua intolerância com homens maus, ou seja, era uma igreja que vivia em santidade, ela não aceitava impureza no seu meio. Esta igreja, ela recebe elogio porque era uma igreja que ela tinha cuidado quanto à doutrina. A sua ortodoxia era elogiada. Olha só, Cristo vai dizer: olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu labor, a tua perseverança. Você não pode suportar homens maus, era uma igreja santa. Você pôs à prova aqueles que se declaram apóstolos e não são. Era uma igreja que tinha firmeza doutrinária, era uma igreja que tinha a sua ortodoxia, era uma igreja que tinha uma fidelidade persistente. Ela estava ali constantemente fiel. E ela, lá no versículo 6, vai dizer que a favor dela tem ainda que ela odeia as obras dos nicolaítas. Deixa eu tentar que você entenda o que é isso. A palavra nicolaítas é a junção de 2 termos gregos, nikal e laikos, né? Nikal quer dizer dominadores, laikos é o povo, né? Ou seja, esta igreja, ela não suportava as obras dos dominadores do povo. Eram aqueles que queriam dominar o povo usando a graça de Deus. Dominar o povo usando a palavra de Deus. Você quer ver como que isso está nos nossos dias? Olhamos para o passado, quer ver como que isso acontece no presente?
Sabe essas igrejas onde o membro da igreja tem que pedir permissão para o pastor para visitar outra igreja? Né? Ele tem que comunicar: pastor, eu quero que visitar uma outra igreja, e se o pastor falar que não, não pode. Né? Sabe essas igrejas em que o membro da igreja, para poder namorar, ele tem que pedir permissão para o pastor? Né? Gente, isso acontece, né? Aonde o pessoal, ele tem que simplesmente, ele tem que comunicar o pastor com tudo, né? E ele fala assim: não, eu tenho que sair debaixo da bênção, né? Se eu não sair debaixo da bênção do pastor, eu estou em maldição, né? Isso acontece nos nossos dias, e acontecia já naquela época, né? E isto é dominar o povo através da graça, né? E esta igreja não permitia isso, né? Mas aqui agora eu fiquei com um problema, né? Por quê? Porque Cristo vai dizer, né, no versículo 4, que esta igreja, ela abandonou o primeiro amor, né? E por que eu fiquei com um problema? Porque eu estou gostando dessa igreja, eu estou querendo ser pastor dessa igreja, né? Mas é verdade. Olha para essa igreja, olha só, esta é uma igreja que suava a camisa, que sacrificava pela obra, né? Cristo fala sobre isso, né? Era uma igreja que era ativa, que estava trabalhando, ela estava cumprindo o seu propósito como igreja, né? Era uma igreja que vivia o evangelho, né? Era uma igreja perseverante, né? Corajosamente ela era paciente e estava perseverando, ela se mantinha, né, no trabalho, né? Era uma igreja que não podia suportar a malignidade dentro dela, a ponto de, ou seja, era uma igreja que vivia em santidade, né? Qualquer pastor quer ser pastor de uma igreja que está envolvida no trabalho, que está envolvida nas obras da igreja, nos ministérios da igreja, uma igreja que, aconteça o que acontecer, ela está perseverante. Verifique que um pouco mais abaixo, essa igreja passou por perseguição por causa do nome de Cristo, e ela suporta a prova. Se você já leu, por exemplo, o livro de Atos, se você lembra da Diana dos Efésios, que a gente acabou de citar, né? A igreja se manteve fiel, né, por causa do nome de Cristo, né? Se você já leu a própria carta aos Efésios, né, você vai ver que essa igreja era elogiosa, né? E aí agora ela pega e fala que esta igreja, ela abandonou o primeiro amor. E aí é que eu fiquei com um problema, porque, afinal de contas, que primeiro amor é esse? Porque para mim, olhando aqui os elogios dessa igreja, ela tem o primeiro, o segundo, o terceiro, eu não sei até que amor ela tem, mas eu quero, né, pelos elogios dessa igreja, eu quero ser pastor dessa igreja, né? Por quê? Porque ela está melhor do que a média das igrejas dos nossos dias, olhando só a parte de elogios, né? Então, simplesmente dizer que ela abandonou o primeiro amor, eu não sei para você, mas o que significa isso, né? E aí, a gente precisa compreender um pouco a história, né? E voltarmos um pouco na história, para a gente poder compreender esse primeiro amor. E é isso que eu queria que você fizesse junto comigo agora, que você voltasse lá no livro de Atos, capítulo número 18, né? Porque o primeiro amor está falando a respeito dessas primeiras obras. Então, o que está falando lá? Lá em Atos, capítulo de número 18, verso 19 até o verso de número 21, Paulo chega na cidade de Éfeso, e aqui está por volta do ano 52, né? Então, por volta do ano 52, o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele chega em Éfeso e ele entra na sinagoga, ele tem ali uma conversa com os judeus, ele fala a respeito de Cristo naquela comunidade judaica, e aquela comunidade recebe bem a palavra, né? A ponto que eles vão pedir para Paulo ficar mais um tempo. Depois você lê o capítulo 18, você vai ver isso, né? Ou seja, o primeiro amor, as primeiras obras, me mostra que essa igreja, ela tinha interesse pela palavra, né? Ela era interessada na palavra, ela era uma igreja que queria conhecer a palavra, né?
Porém, Paulo não pode ficar ali, né? Você vai ver, a partir do verso de número 24, Paulo vai se empenhar na sua terceira viagem missionária, então ele não pode ficar naquela igreja, e aí, por ele não poder ficar ali, ele deixa Priscila e Áquila naquele lugar, né? E ali Priscila e Áquila vão dar continuidade àquilo que o apóstolo Paulo começou, até que chega naquele lugar e eles conhecem Apolo, né? Um judeu que estava vindo de Alexandria. E Priscila e Áquila, então, evangelizam Apolo, né? E discipulam, e ensinam, né? O apóstolo, o Apolo, né? E aí ele se torna um poderoso pregador. Ele se torna alguém que, com uma boa oratória, com um bom conhecimento do Antigo Testamento, e agora convertido, ele se torna um valoroso pregador das boas novas de salvação. Então, as primeiras obras, o primeiro amor desta igreja, era uma igreja que era interessada pela palavra, e era uma igreja que evangelizava e discipulava. Ela tanto prega a palavra para Apolo, quanto ensina a Apolo no seu discipulado. E agora essa igreja, ela começa a crescer, né? E essa igreja passa a viver um novo tempo, né? E ela então, por conta de tudo isso, né? Esta igreja, ela está aí, né? Passando por uma transformação, né? E aí nós vamos ver, você pode olhar isso no capítulo de número 19, que Paulo retorna para aquela igreja, né? E aí ele vai passar ali mais ou menos 3 anos, né? E durante 3 anos, Paulo volta, capítulo de número 19, a partir do verso 17, né? E aí acontece um avivamento naquela cidade. O nome de Jesus Cristo passou a ser engrandecido, muitos creram, receberam o evangelho, e aqueles que praticavam artes mágicas, havia ali muita idolatria, muita magia, havia ali naquela cidade muita gente envolvida com isso, né? Eles começam a trazer os seus livros e vão queimá-los publicamente. Capítulo 19, verso 17 a 20, né? Ou seja, era uma igreja interessada pela palavra, discipuladora, evangelizadora, e agora ela começa a transformar a sociedade que ela estava inserida, né? As pessoas abandonam a idolatria, elas abandonam a prática da magia, elas queimam os seus livros. Ou seja, esta igreja agora, o seu primeiro amor, né, passa a ser reconhecido, né? Ela foi, como eu disse, plantada, né, por volta do ano 52, né? Paulo vai fazer o seu ministério, né? Priscila e Áquila dão continuidade, Paulo volta, há um avivamento naquele lugar, mas Paulo continua o seu ministério. E aí, por volta do ano 60, 63, né, essa igreja agora tem mais ou menos 10 anos, né? Paulo então escreve a primeira carta aos Efésios, né? E aí quando Paulo escreve a primeira carta aos Efésios, ele fala para esta igreja, Efésios capítulo 1, verso 15, né? Tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Esta igreja se torna conhecida por ser uma igreja que vivia o evangelho, né? Era uma igreja que estava vivendo as questões do reino, crescendo na palavra, evangelizando, discipulando, transformando a sociedade. E aí Paulo está na cidade de Roma, 10 anos depois que essa igreja nasceu, e ele manda essa carta. E aí ele vai tratar com eles, né, a respeito das implicações da graça, da prática de ser a igreja de Cristo. Por volta do ano 64, né, Paulo mandou, por volta do ano 64, não, por volta do ano 63, Paulo mandou Timóteo para aquela igreja, né? E aí no ano 64, Paulo escreve a primeira carta, né, a Timóteo, né? E agora, esta igreja, ela já era uma igreja entrando na adolescência, seus 12, 13 anos de organização, quanto muito 15, ou seja, era uma igreja que já estava estabelecida. E agora Timóteo recebe de Paulo a incumbência, né, de tratar a questão de lideranças,
E aí Paulo já tem uma certa preocupação, porque já começou a ter ali alguns falsos mestres, né? Alguma questãozinha já começou a entrar na igreja, algum ensino errado, e aí Paulo escreve para Timóteo para que ele possa tratar com os diferentes grupos da igreja, para que Timóteo possa preservar a fé, a doutrina, a santificação, né? 15 anos. E aí, pouco tempo depois, essa igreja agora, já com seus 25, 30 anos, Paulo escreve mais uma carta agora para Timóteo. E agora Paulo escreve para Timóteo para dizer para Timóteo não abandonar o ministério. Timóteo já estava sofrendo nessa igreja. Essa igreja começou a abandonar essas coisas. Os falsos ensinos foram entrando, né? E aí Paulo escreve a segunda carta para consolar Timóteo. Timóteo estava desanimado, né? Queria abandonar o ministério por conta do sofrimento. Se você der uma olhada na segunda carta de Paulo a Timóteo, você vai ver que Timóteo estava sofrendo, né? Timóteo estava em lágrimas. O verso de número 6, Paulo chega a admoestá-lo: reavives o dom de Deus que há em ti. E agora, por volta do ano 90, 95, 96, essa igreja está com 40 anos. E essa igreja então recebe essa reprimenda. É a carta ao Apocalipse, né? Consegue ver o caminho da queda? Consegue ver o abandono do primeiro amor? Aquela igreja que foi... a gente vê em Atos uma igreja que estava interessada pela palavra, uma igreja que estava discipulando, evangelizando, a sociedade é transformada por aquela igreja, e agora esta mesma igreja começa a dar ouvidos a doutrinas diferentes. A liderança dessa igreja começa a achar que é maior do que o próprio dono da igreja, e começa agora a cobrar certas posturas do pastor, né, de que não era bíblico, né, e começa a haver esse sofrimento, né, e aí com isto a gente vê essa igreja chegando num ponto que a gente se entristece, né, e aí então é que a gente vê, né, a recomendação de Cristo a esta igreja, para que esta igreja possa se lembrar de onde caiu. No versículo 5, Jesus fala: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras, né? A pergunta que fica é: nós estamos frequentando uma igreja ou nós estamos construindo uma igreja? Qual que é o objetivo nosso? Quando a gente olha para o passado e vê a história da igreja de Éfeso, aquela igreja estava edificando uma igreja, construindo uma igreja, estabelecendo os padrões do reino. Mas quando a gente já chega na carta para Timóteo, a gente vê que eles já estavam frequentando a igreja. Caiu no comodismo. O que é então voltar ao primeiro amor? É voltar à prática de sermos edificadores do reino. O primeiro amor tem a ver com isso, né? Então, se nós estamos construindo, se nós estamos edificando sobre o firme fundamento que é Jesus, então, aconteça o que acontecer, nós estaremos firmes. Pode acontecer o que acontecer, pode vir a tempestade que for, eu posso passar pela tribulação que for, e eu não vou abandonar a prática do Evangelho. Por que isso me preocupa? É por causa do tempo presente. A igreja vinha bem, a igreja de Cristo vinha bem. De repente vem uma pandemia, né? E por questões sanitárias, outras questões até controversas, mas passou a se fechar a igreja, né? E Deus nos deu a bênção de podermos transmitir o culto pela internet e não perdemos pelo menos o ensino. Mas esfriamos nos relacionamentos, esfriamos na prática uns aos outros, e muita gente tem se contentado
em assistir culto pela internet. Porque assistindo o culto pela internet, ele pode manter os afazeres de casa. Fala a verdade. Durante o período da pandemia, tudo fechado, você fazia o almoço assistindo a escola dominical, né? Não é a mesma coisa. Você participava do culto, olhava o culto, mas se de repente você não estava gostando disso ou daquilo, você simplesmente fazia o quê? Qual que é o próximo site? Qual que é o próximo pregador? Não, essa mensagem de hoje eu não gosto. O que vai me agradar? Percebem, né? Nós estamos vivendo um tempo onde nós temos os elogios da parte de Cristo por aquilo que de bom que nós ainda fazemos, mas nós estamos vivendo um tempo de abandono do primeiro amor. O elogio de Cristo à igreja de Éfeso, ele é lindo, ele é maravilhoso, que eu quero pastorear essa igreja. Mas o problema é que quando eu olho o abandono do primeiro amor, eu já não quero ir para lá, porque eu entendi o que é esse negócio. É aqui que começa a apostasia. Um pouco de fermento leveda toda a massa, um abismo chama outro abismo, um pouquinho de distanciamento faz com que eu me acostume. É muito melhor, às vezes, estar em casa. E nós somos hedonistas por natureza, nós gostamos do prazer por natureza. E aí, a gente usa aquela velha desculpa, nós falamos hoje na escola dominical sobre isso, né? Não, domingo é o único dia que eu tenho para poder acordar tarde. Você vai ter eternidade para descansar em Deus. Você está preocupado com o domingo para acordar tarde, o dia do Senhor, né? Ninguém deixa de ir para o trabalho por causa de uma gripe. Ninguém deixa de ir para o trabalho por causa de uma dor de cabeça. Ninguém deixa de trabalhar por causa de enxaqueca. Mas até uma garoa serve de desculpa para que a gente não vá para a igreja. A gente abandona, né? E é interessante porque quando eu vou conversando com algumas pessoas, alguns membros mais antigos, que começam a contar a história daqui, né, de as distâncias que eles percorriam, porque era mais difícil, antigamente sempre era mais difícil, nem todo mundo tinha carro, o ônibus não era tão simples, havia muita rua sem asfalto, mas a chuva não impedia, né, o calor não impedia. Quantos e quantos anos a igreja ficou no Acre, com o calor do Acre, sem ar-condicionado. Mas a turma se mantinha firme. Por quê? Porque estava interessada em construir, em edificar o reino, em estar participando do reino, em querer se envolver com as coisas do reino. Quando nós olhamos para o passado da nossa igreja, quando nós olhamos para o passado da igreja de Éfeso, nós precisamos retornar, nós precisamos nos lembrar do que aconteceu, e aí nós então somos advertidos por Cristo a mudarmos a nossa história. A exortação de Cristo, ela é tríplice. Ele vai dizer: lembra-te, arrepende-te e volta, né? A memória, muitas das vezes, é o primeiro passo na volta do pecador. Eu preciso me lembrar, eu preciso trazer à memória o que me dá esperança. Foi assim com o filho pródigo. Ele abandonou tudo, ele gastou tudo. E aí, de repente, um dia, ele começou a se lembrar da casa do seu pai. Ele começou a se lembrar dos prazeres que ele tinha na casa do pai. Ele começa a olhar para o pai e falar: eu me lembro como era bom. E eu quero voltar para lá, mesmo que não seja como filho. Eu volto para lá para ser servo, trabalhador na casa do meu pai, porque é melhor trabalhar na casa do meu pai do que ficar aqui comendo a lavagem dos porcos. Entenda, meu querido, tudo aquilo que não está ligado ao reino de Deus está ligado a Satanás. Tudo aquilo que não contribui com o reino de Deus é contra o reino de Deus. Ou nós nos ajuntamos com Cristo, ou nós de Cristo nos espalhamos. Ou nós fazemos parte das fileiras do exército de Cristo, ou nós temos o próprio Cristo contra nós. E não importa o que você faça. O seu trabalho é para a glória de Deus. A sua casa é para a glória de Deus. Os seus estudos é para a glória de Deus. Tudo na sua vida é para a glória de Deus, mas a igreja é para a glória de Deus.
o nosso ajuntamento, a nossa reunião solene, o nosso tempo de evangelismo, discipulado, não pode ser abandonado. Nós precisamos voltar, nós precisamos resgatar isso. E nós precisamos nos despertar e nos lembrar. Arrependimento é isso, é quando nós reconhecemos o nosso erro e nós então queremos resolver. Não adianta eu saber que eu estou errado se eu não estou disposto a mudar o meu procedimento. Não adianta eu saber o que precisa ser feito se eu não me levanto e me disponho a fazer. E é isso que Cristo está dizendo a esta igreja. Lembra-te, pois, de onde foi que você caiu. Olhe para o seu passado, olhe para a sua história. Lembra de quando você estava interessada na palavra, a ponto de que vocês chamam o apóstolo Paulo e falam: não vá, fique, continue nos ensinando. A ponto de eles verem Priscila e Áquila e se interessarem naquilo que eles tinham a ensinar. De ver Apolo ser transformado por Deus, de ter um avivamento naquela igreja, de que a cidade inteira é impactada. A cidade é impactada ao ponto de que agora eles estão abandonando os seus ídolos, deixando as práticas de feitiçarias. E aqueles que tinham lucro com isso, eles promovem uma rebelião contra quem? Contra a igreja. Por quê? Porque a igreja vai numa direção e o mundo vai na outra. Quando o mundo olha para a igreja e se acostuma com a igreja, quando o mundo olha para mim e para você e acha que nós somos iguais, nós é que estamos errados. O mundo, diz a Bíblia, passa, né? E ele jaz no maligno. O mundo descansa naquilo que é mal. Se nós não estamos incomodando o mundo, então nós estamos descansando naquilo que é mal. Nós precisamos resgatar esta verve da igreja, de ser um agente transformador da sociedade. Lembrar da prática das primeiras obras. Dá uma olhada para a nossa história. Olha tudo aquilo que já foi feito. Dá uma olhada para a sua vida. Olha tudo aquilo que você já fez. Olhe para a situação. Aprenda com a igreja de Éfeso, aprenda olhando para o passado, para corrigir o presente, para que nós possamos voltar a ser. Eu quero ser encontrado por Jesus com o meu primeiro amor intenso, vivendo exatamente aquilo que eu senti no dia em que Cristo me alcançou. Nós somos, meus queridos, movidos por paixão. Nós somos movidos por paixão, sim, né? Mas é um sentimento. E eu fiquei pensando comigo: quando é que nós abandonamos esse primeiro amor? Que é este amor pelo reino. Quando nós deixamos de nos interessarmos pelas questões do reino. Quando que os prostituídos, aqueles que estão caminhando para o inferno, deixaram de ser alvo do nosso interesse. E se o primeiro amor é este amor do reino, eu fico perguntando: qual será o próximo? Qual será o próximo? Né? Qual que é o próximo amor? Qual que é o segundo? Né? Existe, talvez seja o amor ao meu ego, né? Talvez seja o amor ao mundo, e aquilo que ele tem a me oferecer. Eu não quero amar o meu ego, eu não quero amar a mim mesmo, muito pelo contrário, eu quero crucificar a minha carne. Eu preciso crucificar as minhas vontades. A vontade é de ficar dormindo, então eu preciso crucificar. A vontade é de não vir para a reunião de oração, porque eu posso orar em casa, mas em casa eu não vou ter essa comunhão com os irmãos. A vontade é de assistir o culto pela internet, mas é muito melhor estarmos aqui, uns com os outros, trazendo gente, convidando gente, né? Se interessando, né? É lembrar, se arrepender e voltar, né? Nós, quando olhamos para a igreja de Éfeso, na carta de igreja de Éfeso, né, nós vemos Paulo falar: eu tenho ouvido da fé que há entre vós. As pessoas têm ouvido da nossa fé. Como igreja, as pessoas, quando ouvem falar da igreja presbiteriana da Floresta, elas vão dizer:
eu ouço da fé que vocês têm, eu ouço das obras que vocês fazem, eu sei da perseverança de vocês, do evangelismo de vocês, do ensino de vocês. Percebem isso? Se Paulo ou se Cristo estivesse escrevendo uma carta à igreja da Floresta, o que ele diria a nosso respeito? É muito sério, A exortação de Cristo é para que nós possamos mudar, e é preciso querer andar com o Senhor, amar o Senhor, conhecer o Senhor e conhecê-lo cada vez mais, e fazer tudo para agradar o Senhor. A igreja de Éfeso, ela já tinha cerca de 40 anos quando Jesus ditou essa carta. Uma outra geração havia surgido, Os filhos haviam já não conheciam a história, de viver a história, conhecia de ouvir falar, E aí os pais já estavam meio que agora passando o bastão para os filhos, E é por isso então que a palavra de Cristo é esta: lembra-te, Lembra-te disso, volta, arrepende-se, muda a sua atitude. Você continua boa, você ainda tem os elogios a você, eles ainda estão aí, vocês ainda estão firmes. Eu sei quem são vocês, eu estou olhando vocês, mas agora vocês estão fazendo no automático. Agora vocês estão fazendo não porque vocês têm essa paixão, mas é por religiosidade. Tem muita gente que passou a vir para a igreja por religiosidade. Você quer ver? De vez em quando, eu estou aqui pregando, e louvado seja Deus, hoje, se aconteceu, eu não vi. Mas às vezes eu estou aqui pregando, e eu estou falando de eternidade, de relacionamento com Deus. Eu estou falando da palavra de Deus. E daqui, às vezes, eu vejo pessoas que estão no seu celular, não está lendo a Bíblia, porque nem é o momento de ler a Bíblia. Está ali no celular, olhando o quê? Você está esperando quem falar com você mais importante do que Deus? Se nós estamos aqui expondo a palavra, então entenda, Deus está falando neste lugar. E se você acha que alguém mais importante do que Deus vai se dirigir a você no seu WhatsApp, ou se você acha que o último post do Instagram é mais importante do que aquilo que Deus está revelando, você já abandonou o primeiro, o segundo, o terceiro, eu já não sei nem qual amor que você já abandonou. Se você deixa de vir e participar de um culto de adoração a Deus para assistir a última partida de futebol, nós estamos chegando na Copa. Eu até tremo, Em 20 e poucos anos de ministério, eu já vi algumas finais de Copa, e eu já preguei para 10, 12 pessoas, aonde tinha um público de mais de 100, porque era dia de jogo da seleção. E eu confesso, eu orei para Jesus voltar naquele dia. Falei: Senhor, volta e pega esse povo na frente da televisão, só para eu poder rir um pouquinho. Mas é verdade. Você já parou para pensar? Eu não estou dizendo que você vai perder a salvação por conta disso, mas você vai ficar tremendamente envergonhado. Jesus voltar na hora do culto e você estar em outro lugar que não seja em adoração. Volta à prática das primeiras obras, volte às questões do reino, O fim do primeiro amor é a porta de entrada da apostasia. O fim do primeiro amor é a porta de entrada para os demônios. O fim do primeiro amor é a porta de separação entre nós e Deus, é a destruição. Perder o primeiro amor é o prenúncio de perder o testemunho de Deus. E é por isso que eu ilustrei toda essa mensagem no início. Sabe aquelas ruínas? Eram as ruínas da igreja de Éfeso. Foi o que sobrou. Ruínas. Coração congelado, dentro de um cubo de gelo. Ela se esfriou, e se esfriou de tal maneira que tudo que sobrou da igreja de Éfeso, porque ela não se lembrou, não se arrependeu e não voltou, foram ruínas para arqueólogos estudarem.
e para que hoje nós pudéssemos olhar a vergonha da igreja de Éfeso. Jesus tirou o candeeiro. Assim como Jesus tirou o candeeiro da igreja de Éfeso, ele tirou o candeeiro da igreja primitiva. Ele tirou o candeeiro da igreja romana. Ele tirou o candeeiro das igrejas de grandes avivamentos no passado. Ele tirou o candeeiro da igreja que trouxe o evangelho para o Brasil. E ele vai tirar o candeeiro de toda a igreja que não estiver envolvida com as questões do reino. Nós precisamos, meus queridos, nos arrepender e voltar à prática das primeiras obras, porque este é o mandamento do Senhor, tanto para mim, quanto para você, quanto para todas as igrejas de todas as eras, né? Lembra-te, pois, de onde caístes, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quando Jesus voltar e nos encontrar na prática das primeiras obras, vivendo o primeiro amor, nós seremos os vencedores. Nós herdaremos o reino de Deus. E nós receberemos da parte de Deus o direito agora de nos alimentarmos da árvore da vida. Porque eternamente estaremos na presença dEle. Nós teremos perseverados até o final. E aquele que perseverar até o final, diz a Bíblia, será salvo. E nós então viveremos eternamente no paraíso. Por isso, se Éfeso é a igreja que se apostatou da fé, se Éfeso é a igreja que se desviou, que nós possamos então voltarmos ao nosso primeiro amor, voltarmos a nos importar com as questões do reino, porque enquanto há vida, enquanto Jesus não voltar, enquanto Ele não remover o candeeiro, ainda há esperança. E eu creio, como eu creio, que Jesus está às portas, Ele está voltando. Então, voltemos nós às práticas das primeiras obras. Amém.